Na verdade, aí logo em seguida tem outra cena que é muito interessante, que depois desse conflito, né, com o Ichikawa, porque o Ichikawa pergunta para ele, mas por que que você desistiu? E ele acha um absurdo a ideia de que alguém desistiria de perseguir um objetivo para fazer um trabalho como aquele, que por mais que seja um trabalho importante, não é dos mais salubres, né? E também não paga tão bem assim, porque a gente sabe que um trabalho, quando ele não é muito reconhecido pela sociedade, o Não é muito trabalhador remunerado. acaba recebendo menos pela atividade que desempenha. E ele volta para casa refletindo sobre isso, e enquanto ele vai dormir, ele se pergunta, tipo, poxa, mas por que é que eu devo me importar com isso? Eu consigo sobreviver bem, eu vivo num apartamento legal e eu como bem, mas ao mesmo tempo, enquanto ele vai falando isso, a câmera também brinca com a questão visual e mostra que o apartamento dele, na verdade, é um cubículo e é todo bagunçado, e ele vive de comer miojo e delivery porque ele não tem condições de se sustentar direito. Eu imagino que ou ele está lutando, né, trabalhando e na sua atividade diária, ou está muito cansado para cuidar bem de si mesmo. Então a câmera mostra faz essa dualidade que confronta a fala dele e a gente entende que na verdade ele está tentando convencer a si mesmo de que a escolha dele em desistir faz sentido, de que ele tem tudo que ele precisa, então não tem por que ele almejar algo mais. Ele respeita o trabalho que ele faz, ele respeita aquela profissão, mas não é o que ele queria. Exato, e ele se conta essas coisas, né, que claramente não são verdade, para se manter numa zona de conforto. Eu acho que o anime ele mostra muito a questão de passar por transformações que às vezes não são agradáveis, e o processo de lidar com essas transformações. Sair da zona de conforto é difícil, é desagradável, mas a gente vê o Kafka e o processo dele através da história de crescer como pessoa e profissionalmente. Inclusive porque se você se propõe a tentar alguma coisa, você se propõe a ter o risco de falhar naquilo. Sim. Né? Você se propõe a ter o risco de se esforçar e, teoricamente, não conseguir aquilo que você queria. E isso acaba, às vezes, assustando muito as pessoas. Muito mais do que elas dão, do que elas se tocam, né? Que faz essa diferença. Uhum. E isso puxa um outro gancho interessante, que é, avançando um pouquinho na história, a gente acaba vendo o Kafka sendo aceito na Força de Defesa, e lá ele conhece vários personagens, várias pessoas que são incrivelmente talentosas e são experts em matar kaijus, e eles parecem quase imparáveis. O Ichikawa, o objetivo dele era entrar também, ele faz o mesmo teste e também passa, então eles entram juntos. E a gente vê dois personagens que eu pensei em mencionar hoje, que tem muito a ver com essa questão da autocobrança e da comparação, que é o Furuhashi. Ele é um cara de cabelo rosa meio esquisito e meio caótico, vamos dizer assim, mas que logo no começo é dito como um dos melhores. É interessante isso que você falou, da questão de não aceitar falhar, porque todas as pessoas que estão na força de defesa parece que carregam esse fardo de não se permitir cometer erros. Por motivos diferentes, às vezes, né? Mas Por motivos diferentes, e eu diria até por uma questão do trabalho que eles desempenham, afinal de contas, eles trabalham salvando a vida de milhares de pessoas, então um erro pode ser fatal, não só para as pessoas, mas também para eles, porque é um trabalho arriscado, eles estão lutando contra monstros gigantescos que têm
10 vezes a força de uma pessoa. No mínimo, né? Tem uns que são bem maiores. Mas a gente enxerga um pouco disso no Furuhashi e na Shinomiya, que é outra personagem que logo a gente conhece, logo a gente tem uma impressão bem negativa dela, porque no processo, né, de tentar ser a melhor, ela realmente soa arrogante e ela... Ela é arrogante. Cara, nossa, ela é. Mas calma. Ela passa essa primeira impressão, mas ela se reconhece como a melhor de todas e ela se gaba para todo mundo e humilha bastante o Kafka no começo, porque ele não é dos concorrentes mais fortes, digamos assim. Ele é o último lugar, literalmente. Não. Ele é literalmente o pior de todos. Ele é o pior entre os melhores. Exato, o pior entre os melhores, o que não é uma coisa ruim necessariamente, né? E eu acho isso uma discussão bem interessante, porque o Kafka, a gente pulou muito alguns processos, né, da história, né? O primeiro que eu acho interessante é que o Kafka ele já apresentava qualidades importantes para aquele trabalho, mesmo antes de estar ali naquele trabalho. Né? Ele já trabalhava o que era importante ter ali. Então você pensa, né? Olha, a gente falou aqui do destaque, né? Do sucesso, do glamour que vem com essa profissão, tecnicamente, né? Mas eu imagino que o Kafka ele sempre viu muito além disso e ele buscava desenvolver aquilo que era necessário. Né? Então, mesmo que ele não tinha aquela posição, aquela profissão exatamente, ele já desenvolvia aquilo. Então, ele pensava, né, em como ser um líder onde ele estava, então em como ser uma pessoa que, enfim, faz o que é certo, e ele chega a salvar vidas mesmo no trabalho dele. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Mas quando você vai avançando, você percebe que as pessoas ali, elas acabam colocando uma visão do que elas deveriam ser, do que elas deveriam fazer, muito específica, né? Se a gente colocar, né? Olha, todo mundo ali queria ser o primeiro, ou o melhor, naquela situação. Só vai ter um que vai ser o melhor. Mas e aí, por que você não pega aquela vaga específica de o melhor dessa situação? Será que não tem nada ali bom a ser encontrado, né? E a gente vê essa dualidade entre o Kafka e quase qualquer outro personagem ali, porque todos eles se sentem levemente decepcionados com o que eles são. Até o melhor da sala, né, que no caso é a nossa querida arrogante, sim, né? Até o melhor, ela se sente insuficiente. Né? E você vê o Kafka que está ali, né, na lanterna, realmente o último dos últimos, o cara que, né, tem 1% do que os outros conseguem fazer, mas ele está satisfeito de estar ali, porque, olha, veja bem, era isso que eu queria fazer. Eu queria estar aqui, eu queria fazer isso, eu queria servir essa população dessa forma. E eu consigo estar aqui. Isso por si só já é incrível. Então, quando você coloca em perspectiva esses objetivos diferentes, você consegue entender que a satisfação ela é alcançada não só de maneira objetiva, mas de maneira subjetiva. Né? Então, o objetivo que você determina, a princípio, determina que tipo de satisfação você vai encontrar naquilo ali. Sim. E outra coisa que é interessante você falar, que ele só tem 1% da força, na verdade, eu acho que ele começa com 0. Ele começa com 0. Ele começa com 0% e ele comemora quando atinge 1%. E todo mundo acha super estranho, porque ele faz uma festa como se ele tivesse atingindo 80%, sabe? Ele fica muito feliz com essa melhora de 1%. Eu acho que isso é pelo que você fala, de que o objetivo dele ali não é ser o melhor, o objetivo dele é desempenhar a função que ele escolheu performar e melhorar a si mesmo, porque ele vê a oportunidade de se tornar alguém mais forte, de se tornar alguém mais capaz e até mais confiante. A gente percebe muito a mudança de atitude dele em relação a si mesmo. E não é uma confiança que vem de, tudo que eu faço sempre dá muito certo. É uma confiança de, olha, eu sei a direção que eu quero ir. Não importa o quão difícil seja, eu tenho que ir nessa direção. Né? Eu diria que, mesmo que ele não tente ser sempre o melhor, ele tenta sempre ser o melhor Kafka. Sim, é verdade. E eu acho que isso é uma diferença muito importante. Né? Não é que você vai se contentar com qualquer coisa na sua vida, mas procurar ser o melhor você talvez seja a melhor coisa que você pode fazer.
né? Por definição. Uhum.